Olá, pessoal, muito boa noite. Vai começar mais um Criando Oportunidades, programa esse desenvolvido por mim, Lívia Andriolo. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, sou cantoterapeuta e cantora soprano. E essa live de entrevistas, né, esse Criando Oportunidades, é um programa de entrevistas onde a gente vai conhecer um pouquinho de cada profissional, de cada pessoa, daquilo que ela tem de bom a nos oferecer, né? E essas pessoas, né, os entrevistados, geralmente são pessoas que fazem parte de algum projeto comigo, ou seja, meus alunos, pacientes ou participantes do meu projeto, né, de gravação de vídeo coletivo, o projeto Merecer um Novo Dia. Então é um grupo grande, tem bastante gente lá participando com a gente, né, comigo e com o Gualtieri, onde lá a gente ensina as pessoas a cantar, a se expressar melhor, a gravarem os seus áudios, os seus vídeos, a terem uma experiência com o canto e com a música, né? Lembrando que esses projetos que a gente realiza de maneira online é um projeto onde você não precisa ser músico, cantor, musicista, atriz, ator, nada disso. Você precisa apenas ter a vontade de expressar a sua alma, de expressar o seu eu e fazer parte com a gente. Lembrando que eu tenho também um canal, né, no YouTube, Canto Terapia da Alma, e todas as lives realizadas são postadas lá no canal depois, tá, gente? Então as lives elas ficam gravadas aqui no Instagram, depois elas vão para o YouTube. Então se inscrevam no nosso canal. E hoje estou com um tema muito importante para falar para vocês, né? Na verdade, não sou eu que vou falar, é a nossa entrevistada, uma pessoa muito especial que faz parte do projeto Merecer um Novo Dia com a gente. Ela é cantora, professora, licenciada, licenciada não, pera aqui, deixa eu ver, gente. Ela é pós-graduada em língua portuguesa e literatura, né? A sua formação é em pedagogia e ela também é especialista em docência, né? Então tem um currículo maravilhoso, é uma professora maravilhosa lá do Cruzeiro. E hoje nós vamos falar com ela, vamos saber um pouquinho da vida dela, no que diz respeito àquilo que ela ama fazer, né? A sua profissão. Então, muito boa noite a todos. Eu vou convidar aqui a convidada de hoje. Já fiz o convite, tá, gente? Vou aguardar um pouquinho. Olá, Com você, Roseli Pereira. boa noite para todos. Eu estou aqui ansiosa, aguardando. Boa noite, Estou eu tenho. tentando me. Muito feliz de estar aqui. Eu espero que eu possa contribuir de fato, né? Com algumas coisas, algumas ideias, alguns pensamentos, né? Eu ainda estava pensando, acho que certas coisas na vida vêm para a gente parar e pensar que nossas verdades não são absolutas, né? Então, aquilo que a gente pensa não é aquilo que todo mundo pensa. Mas eu vou, mesmo assim, eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu penso para que vamos conversar, né? Vamos debater. É Sim, para isso que no debate que a gente consegue descobrir, né, as nossas igualdades e diferenças. com certeza. Roseli, se você quiser se apresentar para a gente, né, naquilo que eu ainda não tenha falado, fica à vontade. Então, eu sou professora estadual. Esse ano, né, eu estou fazendo 27 anos de magistério, né, então é uma estrada bem longa. Me formei em 1993 pela Faculdades Integradas de Cruzeiro, aqui mesmo, né? E foi um caminho bem longo, né? Já dei aula no litoral durante 4 anos, voltei para cá em 2000, né? Quando eu consegui passar no concurso, me efetivei e estou aqui até hoje. Já dei aula em várias escolas da cidade e eu posso afirmar que eu entrei assim sem achar que eu fosse gostar.
e hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu não consigo viver sem ser professora, né? E a questão da educação me preocupa muito. Eu tenho refletido bastante, até quando você fez o convite, né? Muitas coisas vieram na minha cabeça, pensando na minha própria história de vida, no caminho que me trouxe até aqui, e uma maneira da gente conseguir fazer com que as pessoas que estão permaneçam com paixão, com amor, né? É, Sou mãe de 4 filhos, né? 2 menininhos e 2 menininhas. Um mora em São Paulo, né? O outro mora em Passa Quatro, já é casado. Tem uma menina de 17 e uma pequena que faz aniversário amanhã. Inclusive, quero aproveitar para dar os parabéns, né? Que todos a coloquem em suas orações. Maria Clara Qual faz que é o nome 13 desse anos amanhã. filho? Aniversário? Maria, ela se chama Maria Clara. Maria A Clara, Maria Clara é a de Maria Clara. Paula. Então, a Ana Paula tem 17, o Bruno tem 28 e o Júnior tem 30. E tem as minhas norinhas belezinhas também, né? A Miriam, a Marina, que são as minhas filhinhas do coração, que eu adotei de coração. Tem muitos Puxa, bichos, né? Eu sou família apaixonada grande, por hein? gatos. Oi? É Que bem grande. família. Inclusive tem gatos. Os gatos são 5 gatas, 3 cachorras, 2 ratinhos, né, que fazem parte da minha família também. Eu sou apaixonada Nossa, por bichos, também não sei viver sem eles, né? Eles são essenciais para a minha felicidade. E no campo pessoal é isso aí, né? Eu me formei em 1993, como eu já falei, aqui sim. nas Faculdades Integradas de Cruzeiro. Eu fiz a minha pós-graduação pelo programa Redefor, né? Foi pela Unicamp. Então foi uma experiência muito rica para mim que eu na época, né? Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer, né? Uma pós-graduação tão difícil, tão complicada, mas eu consegui chegar até o final, né? Peguei o meu diplominha lá de pós-graduada e esse ano eu estou terminando a minha faculdade de pedagogia, que foi um projeto que ficou engavetado por muito tempo, né? E eu comecei a fazer em 2015, mas eu Como só chama o consegui projeto? concluir. Oi? Como chama o projeto? É a faculdade de pedagogia. Ah, tá. É porque tá dando umas cortadas. Não sei como que tá para você a conexão aí. Você está aparecendo cortada para mim também algumas falas, mas a minha fala tá aparecendo completa, tá? Mas a minha faculdade de pedagogia eu estou concluindo esse ano, então, se Deus quiser, até julho eu já sou pedagoga também, Ah, que graduada. gostoso. Olha, eu achei que você já fosse, olha isso. Eu falei já projetando algo pro futuro, muito bom. Roseli, conta pra gente o que te motivou a ser professora. Qual foi assim a sua motivação na escolha da profissão? Olha, minha maior motivação é o meu sonho de pequena, de criança, né? Que a gente sempre tem aquela pergunta assim: ah, o que você vai ser quando crescer, né? Sempre perguntam pra gente. Então, a minha primeira resposta sempre foi: eu quero ser veterinária. Tanto que eu sou apaixonada por bichos até hoje, né? E meu sonho era ser veterinária, né? Mas, infelizmente, a veterinária era um curso caro na época, não, a gente não conseguia passar com tanta facilidade, né, nos vestibulares de faculdades estaduais, federais. Então, e eu fiquei grávida, no mesmo ano que eu saí do terceiro ano do ensino médio, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí eu decidi fazer, né? Minha mãe falava para mim, olha, não pare de estudar, faça faculdade, seja o que for, mas faça um curso superior. Então ela foi a minha maior motivação. A minha mãe foi assim, a minha mãe não tinha estudo, né? Não tem estudo até hoje, graças a Deus está viva, né? Nem minha mãe nem meu pai. Eles tinham quarta série naquele tempo, né, do ensino primário, em escolinha de roça. Então, mas a minha mãe sempre, artigo de luxo para ela sempre foi, né, a educação. Então, ela fez questão que eu continuasse fazendo a faculdade mesmo tendo tido meu filho, né? Tanto que eu fiz a faculdade inteirinha,
com o meu primeiro filho já nascido. Mas foi assim, foi o que eu falei, foi porque ela queria que eu fizesse uma faculdade. Mas eu sempre fui apaixonada por língua portuguesa, né? Eu sempre fui muito boa nas redações. Eu tive uma professora assim que me inspirou de todas as maneiras, que foi a Dona Ercília, que era minha professora de língua portuguesa. E eu era apaixonada pela postura de professora dela, pela maneira como ela conduzia as aulas, né? Pelo jeito como ela fazia as coisas. E depois eu tive o exemplo da minha tia Miriam, que ela sempre foi professora de escola rural, né? Então nós íamos, quando a gente não tinha aula naquele dia, né? Nós sempre íamos, eu e a minha prima, Eveline, e o meu primo Elvin, né? A gente sempre ia para a escolinha de roça que ela dava aula. E ela era responsável, desde a abertura da escola até a merenda escolar, quem fazia era ela, né? Então, para mim foi assim, eu ficava encantada de ver como que ela era brava com os alunos, mas ela era divertida ao mesmo tempo. Então, aquilo para mim foi assim, a maior escola, o maior exemplo que eu podia ter. Então, eu sempre me espelhei muito na Dona Ercília, né, que eu sempre tive muito carinho, e uma terceira pessoa que eu não poderia jamais deixar de citar, que era a minha professora de artes, e hoje é a minha regente, né, do coral que eu participo, que é a Rosa Amélia Figueiredo, né, que eu me lembro que a primeira pessoa que me pôs em contato com uma partitura foi a Rosa Amélia. Né? Eu lembro na aula como se fosse hoje, eu me lembro dela na frente do quadro, colocando lá as pautas e ensinando a gente as notas na partitura. Então aquilo ali para mim já me despertou assim aquela paixão, né? Eu sempre adorei cantar. Mas ela foi também uma figura muito importante para mim nesse sentido, porque ela me pôs em contato com esse mundo da arte, assim, da coisa difícil, porque até hoje eu não sei ler partitura, eu sei o básico do básico, né? Eu gostaria muito de aprender, mas ainda não tive tempo de me dedicar. Mas são essas pessoas que me inspiraram, que quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, eu queria ser veterinária, mas eu vou ser a melhor professora que eu puder ser. Né? Eu não estou fazendo aquilo que era meu sonho, mas o que eu estou conseguindo fazer hoje é aquilo que eu vou me dedicar de fato e eu vou ser a melhor professora que eu puder ser dentro da minha área. E graças a Deus, em 7 anos, eu acho que eu estou conseguindo ser muito boa. Não sou perfeita, mas aquilo que eu faço é com muito carinho, com muita paixão, e é isso aí. Olha isso, gente. É muito importante a gente ter pessoas inspiradoras, né? Que nos inspiram a fazer algo de bom, que nos inspiram a coisas boas nas nossas escolhas. E a Roseli é uma pessoa muito inspirada pelos pais, né? Especificamente a mãe, e por professores. Você disse que foi inspirada também pela sua professora de música, no qual ela lia partitura, né? Que você ainda não aprendeu. Essa inspiração, ela surgiu, assim, você teve educação musical na escola, é isso, na época? Não, ela era professora de arte, né? Mas a partir Mas, da arte, ela trabalhava a arte voltada para a música, né? Então, ela formou o coral, na época, eu tinha 13 anos, eu estava na sétima série, e ela formou um coral que se chamava Minhocas e Anzóis. E eu quis fazer parte do coral, né? Então, desde os 13 anos, eu participo, né, de coral e gosto demais, demais. achei muito Eu fiquei criativo. afastada. Então. Oi? Achei criativo as minhocas. Fiquei imaginando as minhoquinhas cantando. Minhocas de As anzóis. minhocas já são as meninas, né? Então foi bem, assim, era muito gostoso, né? E é até hoje. Mas é uma jornada assim que se a gente for parar para pensar, o universo conspira, né? A favor daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer. Então sempre foi uma paixão muito grande minha cantar. Eu sempre gostei, desde pequeno, eu sempre gostei muito de cantar. Inclusive a minha tia, essa tia Miriam, que era professora, quanto mais ela via que eu gostava, mais coisa ela me colocava para fazer. Era teatro, era apresentação musical na igreja dela, né? Então sempre foi
por convites assim, e eu topava tudo, assim, de querer fazer, porque eu adorava mesmo. Eu sempre gostei muito. Eu fazia com Que muito gostoso. carinho. E hoje você consegue, assim, como professora, estar unindo de alguma forma a música, o canto, com a gramática, com a redação, com a literatura. Como que é isso, o seu trabalho? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem. Se eu vou ensinar, por exemplo, palavras proparoxítonas para uma criança, por que que eu não posso? O que que impede de eu trabalhar, por exemplo, a música Construção do Chico Buarque de Holanda, né? Então, cada vez que a gente vai cantar subiu na construção como se fosse a única, beijou sua mulher como se fosse a única, né? Abraçou o seu filho como se fosse o último, né? E cada palavrinha a gente instruía a criança assim, cada palavra que tiver acento, você vai bater palma, tá bom? Então toda vez que aparecer o acento, você bate palma, né? E no final da história, você falar para eles assim, o que que você percebeu, né? Quando foi que a gente bateu palma? Aí cada um vai falar, quando falava a última palavra da frase. Quando a gente via o acento. Então, o que que vocês perceberam? Qual que era a sílaba forte? Né? Então, era antepenúltima e tal. Quer dizer, a gente induziu o aluno a tirar suas próprias conclusões e ele aprender com a sua própria experiência. Se você vai ensinar, por exemplo, como é que é? Fatos vividos, né? A Olimpíada de Língua Portuguesa desse ano, de todos os anos, ela traz, né? Relato de história vivida, que chama. Então, eu gosto muito daquela música História de uma Gata, né? O meu mundo era apartamento, de tefon, almofada e trato, todo dia filé mignon, mesmo um bom filé de gato, né? Então ela começa contando a história da vida dela. Então, é um relato de história vivida por quem? Quem que é o personagem? É uma gata, né? Onde que a história acontece? Acontece no apartamento. E depois só fica no apartamento? Não, ela vai para a rua, né? Então, eu acho que você consegue inserir de fato, né? Várias coisas dentro da gramática, as construções, né? A poética, né? Que é construída em cima de cada produção dessa, que antes dela ser uma música, ela é um poema, ela é uma obra de arte, né? Então você começa, até tem uma frase, eu até escrevi aqui que eu quero ler, que é do Rubem Alves, que eu peço licença para ele para citar. E é Sim. assim, ó. Se eu fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério. Né? Então, acho que realmente quando você começa a fazer alguma coisa que dá prazer para alguém, né? Que nós somos, né? Completos com os nossos 5 sentidos, né? Então, quanto mais você desenvolve esses sentidos, né? A audição, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Eu não consigo imaginar a minha vida e eu penso assim, meu Deus, deve ser muito sofrido você não conseguir ouvir um som, né? Imagina as pessoas surdas, né? Como que deve ser esse processo para eles. Aí eu fico tentando, como será que eles adivinham sons, né? Como que eles imaginam os sons? Eu não saberia viver sem, né? Esse meu órgão de sentido, esse sentido, né? Eu acho que me faria falta demais da conta. Aliás, todos eles fazem, não tem essa de dizer que um é mais importante que o outro, né? Sim, Mas eu os acho que é eles. por aí, você ir despertando, né, essa necessidade da beleza no outro, né? Que uma vez eu ouvi um relato também de uma amiga que me deixou muito comovida na hora que ela falou, da questão das aulas de arte na escola, das aulas de música, e ela relatou a questão da necessidade da beleza, que todos nós precisamos da beleza para viver. Aí ela fez a seguinte comparação.
de uma mulher que mora em um barraco na beira do rio. Ela mora naquele barraquinho de zinco, a mesinha dela é um engradado virado de perna para baixo, né? A cadeira dela é um balde vazio. Então ela vai, pega a vassoura muito já usada que ela tem, varre o chão daquele barracão de terra batida, aí ela pega, coloca um papel de ovo de Páscoa em cima daquele engradado que ela tem virado lá, que é como se fosse mesa, e aí ela vê uma latinha, né, vazia, ela vai na beira do riacho onde ela mora, né, do córrego lá do esgoto a céu aberto, e ela acha uma flor e coloca essa flor dentro daquela latinha e coloca em cima da mesa dela, e aí ela olha e fala: minha casa agora está bonita, né? Então isso daí retrata de fato a coisa que a gente mais precisa nessa vida, que é a beleza, seja em que lugar for, seja em que momento for, e a música para mim é a maior beleza que pode existir. Né? E aí, Então, isso eu acho você que o falou dom. agora do sentido da visão, né? Você falou da audição, né? Do escutar a música, que você não se imagina sem a música, sem o som. E esse da beleza, a gente já está ativando o nosso olhar, né? O olhar para o belo, o olhar para aquilo que é bom, né? Aquilo que é construtivo. Aí fica aí na sinestesia, né? De você ouvir pelos olhos, né? Você ouve o poema pelos olhos, né? Então é bem sinestésico, é você atribuir uma função que não é função, né? Mas que diz tudo, né? A gente consegue enxergar a poesia nas coisas também, né? A gente não só ouve a poesia, a gente consegue enxergar também. Muito lindo. E você, como professora, você procura mostrar assim esses detalhes, esse olhar, além da aula propriamente dita, né, da gramática, da redação do português, além da música, Sim. como que você é como professora? Ai, eu acho que eu sou legal. Como professora, eu trago bastante coisa nova, eu trago novidades. Se tiver aluninho aí, se quiser se manifestar, se a Tia Rô é legal ou não, pode falar. Embora eu dê aulas, né, para grandões, né, eu tenho os pititiquinhos do sexto ano, que são umas belezinhas, mas eu trabalho de sexto ano até o ensino médio, né? Então eu tenho crianças desde de 10, 11 anos até alunos de 18, 19 anos. Né? Então são faixas etárias bem adolescentes mesmo, que estão passando por aquela fase de transformação. Então, nem sempre aquilo que a gente traz, né, como novidade, principalmente a questão musical, nem sempre aquilo agrada aos ouvidos deles, né, que eles estão acostumados com outro tipo de ritmo, outro tipo de música, né, e eu trago coisas, eu faço questão de trazer coisas do meu tempo, né, para que eles percebam as grandes diferenças que existem na poética de hoje, né? Eu até brinco e falo, uma coisa você ouvir uma música assim, que fica assim, senta, 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 deita, 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 cachorra, 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 deita, senta. É assim, né? E você trazer para eles uma música de Caetano Veloso, por exemplo, que fala assim para a mulher: fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki, máscara, choque entre azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, né? Então você começa a trazer o aluno para reflexão, para ele conseguir perceber a grande diferença entre o tratamento, aí você entra até numa questão moral, não sei se eu poderia classificar assim, né? Do tratamento que é dado à mulher, né? Nas produções ao longo da nossa história, né? Então, são coisas que, muita coisa você traz para a sala de aula e você não imagina que vai ter o impacto que vai ter, mas ela contribui. Por exemplo, tenho os meus projetinhos do ano passado, todos contaram com o teatro de fantoche e música. E o tema era o Covid, né? Então eu fiz um funk, eu escrevi esse funk, né? E trabalhei com as crianças o tema, junto com a minha fantoche. Eu até deixei ela aqui de ladinho, ó. Essa Ah, aqui é a Rosa, é a Rosinha Cravo e Canela, que era minha ajudante, né? Então, durante as aulas eu usava com a turminha do sexto ano, e eles gostaram tanto, tanto, tanto,
que tinha irmão de outra série, irmão de séries acima da deles, né? Que reclamavam e falavam assim, dona, por que que com o 6º ano você trabalha com fantoche e com a gente não? Aí eu falava assim, ué, porque você... Não, mas estão crianças assim, vocês já estão no ensino médio e tal. Não, mas a gente também quer, né? Então, eu comecei a partilhar tudo aquilo que eu fazia com o 6º ano, eu mandava para os grupos, né, que a gente está dando aula, através do WhatsApp. Então, eu mandava para os grupos também do ensino médio, né? E é o funk da Covid. Quer ouvir? Eu quero. Vamos ouvir. Vamos Canta ouvir, ó. Peraí que ele tá pondo a batida do funk aqui para mim. Ah, que legal. Enquanto isso, eu vou ler então um comentário aqui, ó. O belo, as artes, a poesia Oi? e a música nos conectam com o divino, com o sagrado. Isso mesmo. Tia Rô é legal, ó, o Jurandir tá aqui falando. Obrigada, Jurandir, meu grande colega, autor de vários livros, viu? Muito maravilhoso. Também escreveu grande professora, musicista e amiga. Eu também o considero muito, viu, Jurandir? Um beijo. Fico muito grata de estar assistindo. O maestro Então vamos lá, agora vai. O maestro Gualtieri fala aqui, ser professor é uma das missões mais nobres e necessárias para uma sociedade saudável e evolutiva. Vamos entrar ainda nesse tema, né, da importância do ser professor, mas agora mostrando essa atividade linda que a Roseli vai nos mostrar, trabalho de fantoche com a música, a composição dela, né, Funk do Covid. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, querido amigo, o que eu vou lhe dizer. Sua vida é importante pra mim e pra você. Então vê se não vacila, não dá bobeira não. A Covid tá aí e ainda não tem solução. Cuidado com a saída, com a aglomeração. Então vê se não vacila, não dá bobeira não. Não dá bobeira não, não dá bobeira não. Ah, 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 ah. E é isso. Show. Nossa, a galera deve se divertir, né? Nas suas aulas. A gente, com certeza, né? É funk. Eu não gosto da letra. O que eu mais escuto assim, dona, eu não gosto da letra, eu gosto da batida, né? Então vamos usar a batida do funk para transmitir mensagens boas, para transmitir coisas positivas, né? Para fazer com que as pessoas pensem de fato, né? Naquilo que acontece. E tem uma outra também, que eu fiz para uma campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha para prevenção ao suicídio, né? Oi? É uma outra composição sua. Outra composição minha também, que foi tudo feito com a fantoche, né? Eu entrevistei a minha nora Marina, que é psicóloga, né? Então, a fantoche, no caso, a Rosa Cravo e Canela, que fez as entrevistas, né, com a minha nora, com a Marina, e ela ia respondendo as perguntas com relação à campanha, né? E no final, no encerramento da campanha, saiu a música, que é uma música de valorização à vida, que se chama Você é Mais Importante, que eu vou cantar também. Eu ia tocar também, viu, Lívia? Mas eu estava meio insegura, assim, eu tô meio enferrujadinha, que faz tempo que eu não toco. Mas aí eu pedi pro meu sobrinho Léo, que eu quero agradecer muito, que está aqui tocando violão para mim hoje. Ah, você não vai tocar? É ele quem vai tocar, então? Que vai tocar. Eu ia tocar, mas eu não vou tocar hoje, não. E o Léo quer aparecer aqui na live? Cadê ele? Fala oi. Oi, gente, boa noite. Oi, Léo, boa noite. Tô aqui dando viola. Aqui são os meus salva-vidas. Eu tava muito insegura, porque eu não posso ficar nervosa, que aí eu não consigo
falar ao mesmo tempo, tocar ao mesmo tempo, e eu estava nervosa, né? Então, agora eu já estou mais relaxada. Talvez até eu conseguisse, mas eu não vou desperdiçar que ele é maravilhoso no violão. Tá mais Inclusive, ele é relaxado cantor. agora. Agora eu tô. Ele é cantor profissional mesmo. E, inclusive, ele tem um autoral maravilhoso que ele lançou semana passada. E vocês Então, costumam vou cantar lá, ó. também? Sim, nós participamos. Eu faço parte do grupo Rega Nós, que é um grupo de reggae aqui de Cruzeiro, há uns 3 anos. E na última live que nós gravamos em junho do ano passado, ele tocou junto com a gente, né? Ele fez uma participação especial. Mas ele participa da banda dele mesmo, que é a Saxon, que toca em casamentos. E agora ele partiu para carreira autoral mesmo. Ele tem as músicas autorais dele, né, que são maravilhosas. É Léo Souza, se vocês puderem depois dar uma força para ele, só procurar lá no YouTube, né, que Como que vocês vão chama? achar. Repete o nome, por favor. Cantor Léo Souza. Ok. E o grupo de reggae que você participa, como que se chama o grupo? Chama Rega Nós. Rega Nós. É o Alexandre Portugal, que é o dono da banda. Então é o pessoal que eu quero mandar um beijo também, que me acolheram com todo carinho, né? E há 3 anos eu estou junto com eles lá. E a gente faz shows também na época que a gente estava podendo fazer, né? Em Penedo, em Ubatuba, aqui em Cruzeiro. Né? Então, onde tem o público, né, a gente está lá. Eu vou cantar para vocês, então, a música de encerramento do Setembro Amarelo, que se chama Você é Mais Importante, que foi a campanha também, tá? Tá bom. Ah? Vamos ouvir, gente. Tem por corações aí, se vocês gostarem. Ei, você, menino. Ei, você, menina. Levante a cabeça, abra um sorriso, é já que a dor termina. Ei, você, menino. Ei, você, menina. Se olhe de frente, renasça pra vida, o amor é permanente. A tristeza vai passar, disso tenha certeza. Você é mais importante, você é pura beleza. A tristeza vai passar, disso tenho certeza. Você é mais importante, você é pura beleza. E você Que lindo! Nossa, que bonita! Isso essa produção foi a finalização mesmo, né? E para mim foi muito emocionante fazer, porque a gente estava tendo na época vários probleminhas com alunos, né? Que são adolescentes e estão passando por fases complicadas na vida, né? Então a gente procura através da música mesmo sensibilizar. Eu sempre fiz, né? Porque às vezes as palavras a gente falando, não surte tanto efeito quanto você colocar, né, alguma coisa para eles ouvirem e para eles sentirem que realmente eles são importantes, né? Sim, e a música, assim, ela vai internalizando mais a mensagem, né? Do que você falar, né? Falar sobre o assunto, né? Porque na música envolve, assim, toda a questão, assim, sensorial, né? Que a gente até comentou. E
é uma harmonia, é a melodia, é a letra, né? Tudo isso envolvido vai trazendo assim um autoconhecimento também, né? A música ela traz esse autoconhecimento pra gente. E o que que você mais gosta de cantar? Conta pra gente. Eu canto de tudo, né? Eu canto reggae na banda, eu canto música sacra no coral, nós cantamos muito MPB, então são coisas assim que eu sou totalmente eclética, eu gosto muito de tudo, né? Eu gosto de um sambinha, eu gosto de pagode, eu gosto de rock, sou apaixonada por rock internacional, nacional, MPB, eu gosto de cantar tudo. Eu gosto muito de Lenine, né? Gosto, parece tem gente que vai achar brega, mas eu adoro Roberto Carlos. Então, meu sobrinho tá rindo aqui, né? Mas é o que eu gosto mesmo. Eu sou muito apaixonada por qualquer tipo de música. Eu só não curto muito, né, as letras do funk, mas a batida eu também gosto, né? De acordo com a festinha, se tá tocando lá, a gente vai balançando junto, né? A gente não absorve Sim, muito a letra, mas alto vem de ritmo, encontro né? com é, Deixa eu ler aqui os comentários. Linda canção, gratidão. Que mais? Nossa, passa tão rápido aqui o comentário. A Fabi Lu tá falando, parabéns, Rô, muito orgulho de você como pessoa e profissional. Obrigada, obrigada. Ô, Grega, Lívia, parabéns pelo seu trabalho e a Rô aqui presente é uma dádiva. Um beijo, tia Roseli, minha tia. Que mais? Nossa, passa muito rápido os comentários, eu não consigo ler com rapidez, gente. Só um momentinho. Passou um monte. Ó, o Gualtieri tá falando, trabalho com projetos de reggae em São Paulo. E você é em Cruzeiro, né, Roseli, que trabalha com reggae? Essa banda Isso, de inclusive, vocês? sim. A banda existe há 12 anos, né? E já passou por várias formações. Inclusive o meu sobrinho também já tocou, né, com o Alexandre. É um pessoal muito legal. Até quero aproveitar também para mandar um abração, um beijão para o Daniel, para o Átila, para o William, para o Galvão, para o Alexandre, né, que são pessoas maravilhosas que me acolheram lá, que eu achei que fosse ser uma coisa e assim, de um jeito e foi outra totalmente diferente, né? Eu me surpreendi muito. Eu me senti muito acolhida e eu me sinto parte da família Reganóis, né? São muito queridos, muito importantes para mim. E quem quiser ter E acesso, eu tava conhecer um pouquinho desse trabalho, é só entrar. Tem algum canal, algum lugar assim onde as pessoas podem ter acesso a esse trabalho? É só digitar Rega Nós, Rega com 2 Gs, Nós, com acentinho, tá? Tá. Então é só digitar lá que já vai aparecer uma porção de coisa, inclusive a nossa live, que foi muito linda, foi muito gostosa, foi um projeto assim muito, muito legal de fazer. Roseli, E o vai Alexandre, falando mais um pouquinho desse trabalho que eu já volto. Houve um imprevisto aqui, eu vou ter que atender a campainha, não tem jeito. tá bom. Então, o Rega Nós tem autorais, né? O Alexandre Portugal é um compositor fora de série, né? As letras dele são maravilhosas, fala muito da natureza, né? Desse contato que a gente tem mesmo, que é importante, né? Que a gente tenha com a natureza. É pura poesia. E essa live do ano passado está lá no canal. E é só digitar lá, Rega Nós, que vai aparecer bastante coisa para vocês assistirem. No YouTube, no Instagram também, tá? Tem o Rega Nós. Então é só seguir, é só digitar aí Rega com 2 Gs e Nós, tudo grudadinho, que já vai aparecer uma porção de coisa. E vamos seguir a banda, porque vale a pena. Para quem gosta de coisa boa, tá ali. Que legal. Agora, você canta em coral também, né? Há quanto tempo você canta em coral? No coral eu canto desde os 13 anos, né? Como eu comentei.
Eu parei só o tempo que eu estive morando no litoral, que foram 4 anos, né? Que eu morei no litoral, que eu não tinha tempo mesmo de me dedicar, porque eu morava bem longe da cidade, eu morava no bairro da Enseada, né? Então era muito difícil para me deslocar para fazer essas coisas. E aos finais de semana, né? Eu vinha para Cruzeiro para ver os meus filhos que ficaram, né, com a minha mãe. Então foi bem complicado. Eu estou sentindo assim falta de justificar o porquê, Lívia, do tema que eu escolhi. Então, Quando você falar sobre o tema, né? Na verdade, a gente já está no tema a partir do momento, Roseli, que você está falando de você, né? De você como professora, o seu trabalho no qual você desenvolve. A gente já está no tema. Mas, assim, uma pergunta que eu tenho aqui importante para fazer do tema para você, né? Porque você colocou assim, ser professor não é mais sonho, né? Mas você, Roseli, sonhou um dia em ser professora, não é verdade? Quando comecei a faculdade, foi o que eu falei, foi meio no susto. Eu me apaixonei pela profissão depois que eu já estava dentro, né? Eu aprendi a amar a sala de aula, eu aprendi a amar a dinâmica da escola, eu aprendi a gostar de fato, né, de tudo aquilo que envolve a escola, o ensino-aprendizagem, o aluno. Então, eu fui coordenadora pedagógica também, né? 2 anos e meio numa escola, 2 anos na outra, e eu descobri assim, coordenação, cargo de gestão não é para mim. Eu gosto de sala de aula, eu gosto de contato com o aluno, eu gosto de estar ali, né, interagindo com eles diretamente, né? É o melhor público que possa existir, né? Que pode existir é o aluno. Então, E por que Oi? E por que ser professor não é mais sonho? Não, aí eu ainda pensei assim, no dia que você fez o convite, né, para participar, eu estava lendo um relatório, né, que eu sou professora de uma escola integral hoje, e lá tem a matéria de projeto de vida, que agora é obrigatório, né, em toda a rede, mesmo que não seja integral. E eu comecei a ler os projetos de vida dos alunos. Aí eu comecei a ver assim, fulano de tal quer ser médico, o outro fulano quer ser dentista, o outro fulano quer ser veterinário, o outro quer ser esportista, quer ser jogador de futebol. Aí eu vi aquela lista imensa e eu não vi um aluno dizendo que o sonho, o projeto de vida dele era ser professor. E eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? Né? Por que que hoje os alunos não querem ser professores? Né? Qual que é o motivo, né, desse distanciamento tão grande, que eu me espelhei de fato, né, nos meus melhores professores para ser uma boa professora, né? Eu acho que o sonho não era sonho, mas a sementinha, né? Essa vontade de ensinar já estava em mim, que eu fui professora de catecismo, né? Quando era muito nova também. Então, acho que só ali a história, assim, do ensinar, do ser professor. Eu sempre tive muita facilidade de comunicação, né? Então, não era sonho, aquele sonho de, eu quero muito ser. Mas depois que eu entrei, eu me apaixonei. E hoje eu fico pensando assim, por que que a profissão de professor deixou de ser tão atraente, né, para os nossos jovens hoje? Foi um custo, até que está faltando professor na minha escola, nós não temos professor de sociologia nem de filosofia, né? Então, são áreas assim, na outra escola de onde eu saí, não tem professor de física, de química, de matemática, nem de língua portuguesa tem, né? Então, os jovens estão correndo mesmo da profissão de professor. Aí eu comecei a refletir, e era nisso que eu estava refletindo quando você fez o convite. Aí eu estava tão triste com aquela situação de pensar que daqui a alguns anos no nosso país, talvez não tenha mais um professor, né? Nós vamos ser ensinados por quem? Né? Então, aquela magia toda que eu pude sentir, que talvez você tenha sentido também, né? Aquela admiração que era sentida pelos nossos professores, talvez não seja sentida pelos nossos netos, que eu não sei como que vai estar daqui a algum tempo,
se a gente vai começar a ser educado, né, pelas máquinas, né, que são frias e que são exatas e que não levam em consideração o aluno que chegou na escola com fome, né, e que ele chegou de chinelo de dedo, ele acabou de sair do curral, que ele ajudou o pai a tirar leite de madrugada, e ele foi para a escola com fome. Então, a máquina não vai levar nada disso em consideração, né? Aquilo que o professor, a magia, né, que existe na sala de aula, na relação de professor e aluno, talvez isso não exista mais, porque ninguém mais quer ser professor. Então, a prova disso é aquela lista de projetos de vida, como eu falei, dos alunos, dizendo que querem ser tudo, menos professores. Então, isso despertou em mim essa tristeza tão grande, e aí eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? Eu acho que às vezes a gente se coloca, nós professores, agora eu estou falando como professora, a gente se coloca muito como vítima da situação, a vitimização. Ai, que eu não consigo dar aula porque meu aluno isso, porque meu aluno aquilo. Eu sei que é verdade, porque eu já passei por problemas assim. Mas aí eu paro para pensar, em quantas vezes a gente às vezes deixa de investir, por exemplo, na questão musical. O aluno pode ser que não goste daquela aula expositiva do professor lá na frente falando, ou então do professor que pega um livro e manda copiar, um texto enorme do livro para que dê os 45 minutos de aula necessários para que ele possa ir embora. Então, acho que a paixão, primeiro, tem que ser transmitida. É uma frase do Paulo Freire, que ele diz que só desperta a paixão de aprender quem tem paixão por ensinar. Então, eu fiquei pensando nisso, será que não está faltando mais paixão para os professores hoje? Porque eu sei que dedicados todos nós somos. Eu até assisti a live da Rita, a anterior, ela falando justamente isso, que a gente não para de estudar, eu até agora há pouco, antes de começar a live mesmo, estava fazendo coisa de escola, até minha mesa aqui está abarrotada de coisa de escola, então a gente não para de estudar, a gente não para de trabalhar, mas será que a gente está ensinando de fato com a paixão que é inerente a todos nós? Porque às vezes a gente fica tão machucado, pelas coisas que a vida vai trazendo, pela reação de um aluno, às vezes a gente prepara aquela aula maravilhosa, que a gente acha assim, essa aula vai ser show, e chega na sala, a gente recebe aquele balde de água fria, que nenhum aluno se interessa pelo que você está falando, pelo que você está mostrando, pelo que você está fazendo, e a gente vai para casa derrotado, achando que ninguém quer aprender mesmo, então eu não vou ensinar. Então, acho que a questão da metodologia que você utiliza, e a minha sugestão mesmo é que todo mundo se reinvente a cada dia e comece a procurar na música e em outras artes, essa portinha, que todo aluno tem que ter uma chavinha que abre, Então, será que a gente ainda não descobriu, de fato, essa chave, essa porta de entrada, para que a gente consiga alcançar os alunos? E eu me considero uma pessoa muito realizada nesse sentido. Nesses 27 anos de magistério que eu tenho, graças a Deus, eu nunca tive problema assim, seríssimo de como é que fala? A palavra simplesmente desapareceu. Disciplina. Eu nunca tive tanto problema de disciplina assim, porque quando eu percebia que a coisa estava saindo da estribeira, eu começava a cantar alguma coisa, e eles paravam e olhavam para minha cara e ficavam quietos, ouvindo aquilo que eu estava cantando, Outra hora eu começava a contar uma história, Então são coisas assim que são experiências que a gente vai adquirindo com o passar do tempo e que a gente vê que são positivas, que dá certo, tá? Então é isso aí. E um apelo que eu faço, à sociedade: valorizem os professores, que a nossa desvalorização começa lá do governo e termina lá no pai e na mãe que critica o professor para o filho em casa, Então esse reflexo daquilo que a nossa sociedade mostra é aquilo que a gente enfrenta na sala de aula sem merecer, porque nós trabalhamos muito, nós nos dedicamos muito,
né? E eu acho que a gente merece, de fato, uma sociedade que nos considere e nos valorize como a gente merece ser valorizado. Então, o tema, né, quando você falou, foi por causa disso, né? Por que que ser professor não é mais sonho, né? Por que que isso está acontecendo? E a gente tem que arrumar uma solução para esse problema, porque senão nós teremos uma geração que não terá professores, né? Lívia, eu vou Sim, precisar colocar muito importante tudo isso que você está nos dizendo, né? Serve de inspiração também para pessoas que, diferente daqueles que não sonham em ser professor, mas aqueles que sonham, né? Tem até um comentário aqui da Damares, ela diz: essa live está sendo muito importante para mim, pois estou começando agora, né? Acredito que a carreira aí de professora. Então, Damares, planta essa sementinha da música para suas aulas. Planta a sementinha do teatro para suas aulas, porque isso foi o que despertou, né, a paixão de ensinar, em mim, pelo menos. Então, se você gosta de artes, você invista nisso, viu, Damares? Invista nas artes, porque você vai ver o alcance que tem para os seus alunos e o quanto isso é satisfatório. De você sair da sala com sorriso de orelha a orelha, porque a turma inteirinha participou, cantou junto com você, né? Então, isso é muito importante. Até tem uma autora, até se o Jurandir puder me ajudar, se ele ainda estiver por aí, o ano retrasado, essa autora lá de Cachoeira Paulista foi na escola para falar sobre o livro dela, e eu transformei todos os poeminhas do livro dela em músicas. Eu musiquei, né, os poemas dela, e a turminha do sexto ano se apresentou, né? E quando a gente começou a cantar, e que ela viu que as músicas eram os poemas dela, ela ficou numa emoção tão grande, ela chorou, né? Ela falou, gente, que coisa mais linda, né? Então, eles talvez não se interessassem tanto pelos poemas dela, mas eles gostaram tanto porque a gente cantou, e ela ficou tão apaixonada, tão agradecida, né, que isso foi de uma importância sem fim. Então, para quem está começando agora... A música é transformadora, gente. Ouçam boas músicas, né? E valorizem também os seus trabalhos, né? Porque às vezes a gente coloca muito... porque isso é o governo. Lógico, tem a parte do governo também, né? Que precisa-se muito, muito. Eu vejo pelas nossas lives, todas as pessoas que eu entrevisto querem falar de educação, querem falar dessa área, né? Tão importante, tão libertadora, que é a área da educação, mas que precisa de muito investimento, né? Ministério da Educação, enfim, até políticas públicas aí, e cultura e tudo mais, precisa se investir bastante, né, no nosso país com relação à educação mesmo, a essa área tão, tão importante do ensino, não somente, né, das matérias, mas no ensino da vida também, né? Investir em filosofia, em música, em artes, isso é extremamente importante, todos nós queremos isso, mas parece que tem a maioria da mídia aí, parece que não quer isso, né? Porque a gente não vê quase se falar das importâncias dessas valorizações que precisam ser feitas, né? Você está falando, eu estou pensando aqui, olha, a cantar e cantar e cantar, vou espairecer, né? Que é coisa mais gostosa do que esse projeto que você está fazendo. Imagina a importância disso numa sala de aula com alunos, a cantoterapia dentro de uma escola, né? Então, ao invés do governo investir tanto, tanto, tanto em coisas que a gente não vê tanto resultado, por que não coloca um projeto desse dentro de uma escola, né? Então, por que não abre as portas da escola para aquilo que realmente toca o aluno, para aquilo que realmente dá certo? Incrível a gente poder levar, eu e o Altieri, a cantoterapia para uma escola seria um sonho, assim, algo muito incrível de se fazer, e eu super toparia, assim, eu gostaria muito. Eu acho que seria maravilhoso. Tem aqui, ó... Eu vou me candidatar a governador, vocês votem em mim, tá? Porque aí eu vou instituir a cantoterapia, a música como matéria para São Paulo inteiro.
E aí todo mundo vai ver que deu certo e vai querer também. O Brasil inteiro vai ter cantoterapia, porque não existe coisa melhor. A gente que usa, a gente sabe o valor e a riqueza que isso traz, né? Que produz mesmo para a gente. Eu acho que a satisfação é de todo mundo, é 100%. Todo mundo sai feliz, todo mundo sai satisfeito, né? Só que, infelizmente, as verbas que chegam para nós, por exemplo, você precisa de um instrumento musical, se você não tem um instrumento para levar para a escola e utilizar, muitas escolas não têm. O ano passado, eu dei aula de eletivas, né? Então eu fiz uma lista e foi a verba, né, para comprar esses materiais. E a da escola de onde eu vim, né? Ela ficou. Então, se conseguiram comprar, espero que tenham conseguido. O próximo professor que entrar lá e for voltado para essa área das artes, da música, vai estar muito bem instrumentalizado, porque eu pedi uma lista de instrumentos musicais. O violão da minha escola atual, né? Eu peguei, levei para consertar, porque estava sem corda, estava sem cravo, estava uma coisa terrível. Levei, reformei, eu mesma paguei, porque eu falei, ó, eu que vou utilizar, então eu vou mandar consertar. Então, são coisas assim que eu vejo como que as escolas são pobres em coisas que são realmente importantes, né? Então, se gasta um dinheiro em gráficas para imprimir uma porção de coisa, né? Hoje tem um problema de muito cacique para pouco índio, é muita gente para mandar na gente às vezes, né? E a gente sobrecarregado de coisas para fazer, né? Então é muito complicado as coisas da gente ver assim, né? Acho que a gente devia investir de fato naquilo que é importante para que a paixão de ensinar volte a transparecer no rosto dos professores, para que os alunos tenham paixão de aprender, né? Porque enquanto a gente tiver um grupo de professores mal pagos, desvalorizados, desrespeitados por todos os setores da sociedade, a gente não vai mostrar cara de paixão na sala de aula, né? Então, o complicado é isso. Você chega na escola entristecido de ser tão humilhado, sem merecer, né? Sendo que nós somos tão importantes. A gente vê nas outras culturas aí quanto que o professor é respeitado, né? E aqui no Brasil, essa vergonha, né, da gente ser desrespeitado, tem professor que é agredido em sala de aula, né, por aluno, tem professor que é agredido por pai, né? Então são coisas assim que vão deixando a gente triste, aí a gente chega na sala de aula triste e ninguém quer aprender com uma pessoa triste, né? Então o aluno às vezes dá trabalho porque a gente não consegue esconder a nossa tristeza, né, a nossa revolta diante de tanta desvalorização, de tanta falta de consideração por parte de todos os setores. Como eu falei, começa lá no governo e termina no pai e na mãe em casa, que incentiva o filho, às vezes, a responder para o professor, né? Então, nessa pandemia, eu acredito que muito... Oi, Lívia. Em que momento você acha que se perdeu o respeito pelo professor? Quando a gente parou, de fato, como eu falei, de mostrar essa alegria em ensinar. Eu acho que a questão da progressão continuada, que muita gente chama de aprovação automática, né? Ela veio para mostrar que, não que eu seja totalmente contra, mas eu não sou totalmente a favor. Eu não sou a favor do professor onipotente, onipresente, onisciente, que ele tem na mão a vida do aluno, o futuro do aluno. Quer dizer, antigamente, se o professor de matemática invocava com a sua cara, né, por meio ponto ele te reprovava. Então, você podia ter tirado 10 em todas as disciplinas, mas por causa da matemática que você tirou 3, 4, 0, alguma coisa assim, você era retido. Então, isso não era justo. E, às vezes, por pouca coisa, né? Mas, a partir do momento que o professor perdeu, assim... Não é o poder, eu não vou saber utilizar a palavra agora, mas eu vejo assim, o aluno sabe hoje que se ele estudar, ele passa, se ele não estudar, ele passa do mesmo jeito. Basta que ele vá... Motiva, né? Motiva o buscar do aluno, né? Que vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Então, aquele negócio, é a aula de corpo presente. O aluno está ali,
e você vê muitas vezes o foninho disfarçado debaixo da blusa, né? Ele com o celularzinho do lado, assim, muito escondido, e com o foninho. Então, você está lá na frente falando e o aluno está ouvindo música, né? Ou ele está fazendo outra coisa. Se você chega e pede, por favor, tira o fone, né? Muitas vezes ele te enfrenta, ele diz que não. Se você pede o celular também, você não pode jamais pegar o celular, né? Então, são coisas assim que, infelizmente, foi desmotivando a gente, né? Porque eles sabem que se estiverem ali, basta eles estarem presentes, eles vão ser aprovados de qualquer maneira, né? Então, a progressão continuada tem esse lado negativo. Mas, por outro lado... Oi? Não, mas por outro lado, pode continuar, depois eu te faço a pergunta. Por outro lado, tem a questão que é impossível, né, que o aluno frequente uma escola por 200 dias letivos e ele saia dali sem aprender absolutamente nada. Então, o que se pede hoje do aluno é o mínimo, do mínimo, do mínimo, para que ele seja aprovado, né? Então, nós estamos formando jovens para o mercado de trabalho que, sinto muito dizer, às vezes mal sabem escrever o nome completo. Eles escrevem o primeiro nome com letra maiúscula e o sobrenome com letra minúscula. Isso no terceiro ano do ensino médio, por conta da progressão continuada, né? Porque eles não têm a maturidade suficiente, você é psicóloga, você sabe disso, Lívia. Eles não têm a maturidade suficiente para julgar o que vai ser importante para o futuro, porque eles são imediatistas. Para eles, o que importa é o agora. O amanhã, eles não param muito para pensar, o que vai ser do meu futuro? Então, é raro o jovem, o adolescentezinho que a gente vê que, nossa, eu estou muito preocupado com o meu futuro, com aquilo que eu vou ser, com aquilo que eu vou fazer, né? Então, é isso que acontece, né? Então, eles vão para a escola dispostos a dar o mínimo, né? E o professor já vai se sentindo tão desvalorizado e tão desmotivado que já não tem mais a alegria de ensinar. Então, é um círculo, né? E existe... Eu gostaria de saber se existe um trabalho de psicologia escolar que é feito na escola onde você trabalha, ou que você esse ano, pelo que eu ouvi... Então, esse ano, pelo que eu ouvi, o governo, né, deu atendimento para os alunos, né? Então, os alunos têm direito a psicólogo. Eu tenho que me informar melhor, né, sobre isso aí, mas o que eu ouvi realmente foi isso. Depois, se alguém que estiver ouvindo souber de mais alguma coisa, mas a minha visão, assim, os alunos precisam do psicólogo, né? E os professores também, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Precisa do profissional, você não consegue o atendimento gratuito, né? Ou então com um preço mais acessível, de acordo com aquilo que é o salário do professor. Eu não sei em São Paulo como funciona, mas aqui na minha região, por exemplo, nós pagamos IANSP, é descontado do nosso salário, né? E nós não temos aqui gente que atenda pelo IANSP. Se eu quero, por exemplo, passar por uma consulta, eu tenho que ir lá em Cachoeira Paulista, que é a cidade mais próxima onde tem o IANSP, ou então eu entro na van da saúde, né, e vou até São Paulo no IANSP para tentar um atendimento, ou então eu pego meu carro e gasto com a gasolina, né, eu banco a gasolina e o pedágio até São Paulo para fazer um tratamento. Então, são coisas assim que complicadas. Em Taubaté tem, São José, né? Parece que é tudo dificultoso nessa área. E descontam um tantinho bom, né, do nosso salário. Todo mês a gente paga um tantinho bem legal do nosso salário para o IANSP, né? E se a gente for ver aqui no interior, a gente não aproveita esse convênio porque não tem o atendimento que a gente precisa, né? Aí é bem complicado. Mas os alunos, esse ano, pelo que eu ouvi, os alunos têm direito a atendimento psicológico por conta da pandemia, né? E por conta disso que está acontecendo, que muitos alunos não conseguem mais se socializar, né? Está sendo bem complicado. E as suas aulas, você está ministrando tudo no online? Eu dou aulas presenciais às quintas-feiras só.
para um número reduzido de alunos, né? Então, são 6 alunos por sala, o máximo que a gente pode atender, mas até para esses 6 alunos está gostoso, né? Então, quinta-feira está sendo o melhor dia da semana para mim, que é o dia que eu acordo pensando, ai, que gostoso, hoje eu vou para a escola e vou fazer, né, aquilo que eu gosto mesmo. Mas eu interajo bastante com os meus alunos através do WhatsApp, né, que são os grupos criados. Cada sala de aula tem um grupo no WhatsApp e a gente interage por ali. É o que, infelizmente, é o que dá para fazer. Sim. Então, isso que eu te perguntei com relação ao trabalho de psicologia escolar, se existe, né, na escola, pelo que eu percebi, pelas suas falas, é um trabalho mais voltado à área clínica de atendimento para alunos, né? Mas uma coisa que eu não consigo entender é por que, por exemplo, eu me formei em psicologia, eu me lembro, eu fiz estágio na área de psicologia escolar, eu tive essa disciplina durante mais de um ano, e eu não entendo por que a psicologia escolar não é instituída em todas as escolas do mundo, sabe? Porque precisa, não só na particular, porque na particular eu sei que tem, tá? O psicólogo escolar, a função dele é trabalhar orientando e motivando professores. Não é nenhum trabalho de psicologia clínica para o aluno, mas é um trabalho para os professores, né? Para tudo isso que você diz, assim, poxa, como que o pessoal vai querer se motivar, né, a galera, assim, os jovens a serem professores, se os próprios professores estão desmotivados, né, com a profissão, com o salário, com seus alunos, com a metodologia, com a falta de liberdade, e muitas vezes você prepara lá toda uma aula criativa, construtiva, com carinho, e os alunos estão cansados, não estão receptivos, né, se mostram muitas vezes mal educados, não querem saber do que o professor tem a ensinar. E o psicólogo escolar, na verdade, ele tem essa função de estar intermediando a relação professor e aluno para que seja uma relação harmoniosa dentro da sala de aula e também fazendo um trabalho de orientação aos pais, né? Então, assim, eu não entendo por que isso não existe na prefeitura, nem nas escolas do Estado, sendo que é de extrema importância para que essa motivação do ser professor possa existir, né? Então, quando você estava na escola, tinha aula de psicologia no ensino médio, não tinha? Ou você não pegou essa época ainda? Roseli? Não, não. Ensino médio, não. Eu tive na faculdade. Por mim, e eu achei absurdo também quando simplesmente cortaram as aulas, né, de psicologia. Ela saiu da grade, ela não existe mais, né? Então são Não coisas é da minha assim que época. Eu nem sabia disso. tem, então tinha, né? Até meu sobrinho está falando aqui para mim que na época dele também tinha, né? No ensino médio nós tínhamos aulas de psicologia, né? Então era justamente voltado, né, para essa parte do você se compreender, né? Você saber identificar suas emoções e saber lidar com elas, né? Mas simplesmente eles tiraram da grade, porque não interessa a saúde mental, né, da pessoa. Eu acho que tem coisas tão importantes, né, nesse país e que as pessoas não valorizam de fato, né? Realmente. Você enxerga assim, se você tá com problema cardíaco, você vai no cardiologista, né? Agora, se você está com algum problema mental, alguma depressão, alguma coisa, não se trata, né? Porque o próprio governo limita esse tipo de atendimento, né? São pouquíssimos os psiquiatras que têm, psicólogos que têm, atendendo na rede, né? Então, quem consegue atendimento psiquiátrico ou psicológico pode se considerar um sortudo. Porque ou você tem dinheiro para bancar particular, ou o governo não te oferece, né, essa Isso. possibilidade. Bom, enquanto a Roseli não volta, eu vou lendo os comentários e aí já eu chamo ela para a gente poder finalizar a nossa live, tá? Então, eu estava lendo aqui o comentário da Marina, ela diz, a psicologia escolar pode ajudar muito, não apenas com atendimento aos alunos, visto que a escola não é clínica, mas
com toda a organização da estrutura escolar. O déficit social e a inclusão só pode ser vencido com políticas públicas que invistam massivamente e educação em todas as áreas, inclusive em educação e saúde. Comentário aqui do Gualtieri. Aulas de psicologia eram um magistério, principalmente. Essas aulas foram até 2005, mais ou menos. Gratidão, Rafael. Na minha época também tinha psicologia na disciplina, a Camila diz. Rô, hoje corte na grade curricular humanas, antes tinha e era bom. A psicologia ainda é muito relacionada apenas à atuação clínica, infelizmente, né? É excelente a gente ter um espaço de esclarecimento para entender a amplitude da nossa atuação. Muito bom, gente, comentário de vocês. Então, a Roseli sumiu porque a conexão dela caiu, mas eu vou chamar ela novamente, gente. Oi, voltei. Caiu a minha conexão, depois a sua. Aí eu resolvi ler os comentários. Não sei se você chegou a acompanhar. Estou acompanhando você, mas eu não estava conseguindo entrar. Então, aí... Oi. Então, aí eu pensei assim, uma música, né, que combina bastante para a gente finalizar, né, com o nosso momento. Eu tinha escolhido uma para finalizar, mas eu acho que seria mais legal se a gente finalizasse com Paciência, do Lenine. E eu queria convidar todo mundo para cantar, né, com a gente, porque é o que nós mais precisamos hoje, né? Os meus colegas professores que estão assistindo, né? Muita paciência com vocês mesmos, né? Eu acho que nós estamos muito impacientes conosco mesmo, né? A gente está precisando ser mais carinhoso e mais caridoso conosco, como professores, né? Nós temos as nossas limitações. Eu acho que para a gente que é mulher, que é mãe, que é dona de casa, a gente está sentindo na pele, lá no fundo da alma mesmo, e no corpo também, o quanto que essa pandemia está nos afetando, porque não é a mesma coisa, né? Uma coisa é a gente estar lá na escola e saber que vai chegar em casa e vai ter que fazer os trabalhos que estão aguardando a gente. E outra coisa é a gente estar dando aula ao mesmo tempo que a gente está cozinhando, a gente está dando aula ao mesmo tempo que você está limpando a casa, você está lavando o banheiro, e você precisa cuidar de você, né? Porque senão você fica tão feinha, né? Que você acaba perdendo até o marido também, né? Além do salário ser baixo, né? Então são coisas assim que a gente precisa se amar de fato e ter paciência conosco mesmos, né? E os alunos também tenham paciência com vocês também, porque a organização vem com o tempo, com a maturidade. Então tem coisas que a gente só vai aprendendo conforme a gente vai vivendo, né? Então, que cada um de nós possa, né, ser paciente consigo mesmo, né? Que a gente possa sentir, de fato, que a gente merece, né, tudo do bom e do melhor, e que esse bom e melhor, se Deus quiser, vai chegar, né? Por nós mesmos, né? E com a ajuda de Deus. E com a ajuda dos nossos amigos também, que eu acho que essa grande corrente que a gente faz, né, na internet hoje, a Cantoterapia está sendo um projeto maravilhoso para mim. Eu agradeço do fundo do coração a sua tia Roseli Andriolo, que me apresentou para esse projeto, que eu abracei, né? E agradeço a você, ao Gualtieri, pelo acolhimento, pela delícia que está sendo fazer isso. Tá? Muito gostoso ter você com a gente no projeto. E logo mais, gente, vocês vão ver a gente, todo mundo juntinho ali no nosso vídeo coletivo, cantando, se expressando. A gente vai gravar os nossos vídeos, vai ficar aquele coral online para vocês estarem assistindo. Fiquem ligados lá no canal Cantoterapia da Alma. Eu espero que vocês possam se inscrever, né, no nosso canal, meu e do Gualtieri. Roseli, muita gratidão pela sua participação nessa live. Foi um assunto extremamente importante. Eu espero que muita gente possa assistir, né? E principalmente se tiver alguém do governo nos assistindo também. Poxa, vamos investir aí na psicologia escolar,
vamos para que se possa estar dando mais esse acolhimento aos professores, estar os motivando, os incentivando, fazendo essa intermediação professor e aluno, família, capacitando mais as pessoas, né? Também com arte, com criatividade, com cultura. E se Deus quiser, e Ele há de querer, quando acabar essa pandemia toda, todo mundo vai poder estar mais renovado, né? Instrumentalizado e dando mais valor, acredito eu, à vida, à escola, aos ambientes. Não é verdade? É verdade, se Deus quiser. Então vamos encerrar com a Roseli, o música. Rafael está pedindo aqui, ó, Rafael, manda um alô aí para Roseli, aqui é o professor Rafael do Humberto Turner. É o meu colega de eletivas. Nós estamos desenvolvendo uma eletiva sobre rádio, que está sendo um sucesso também, uma delícia de fazer. Eu sou apaixonada por rádio, né? E é o meu amigão que está desenvolvendo junto comigo. E os meus aluninhos, um beijo para o pessoal do Humberto Turner que está assistindo, um beijo para todos os meus alunos do Humberto que estão assistindo, meus colegas do Maria Isabel Fontoura que estão assistindo, a minha família, abençoe todo mundo, e eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho mais, né, daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que me move, daquilo que é paixão para mim, que é ensinar e que é cantar, né, que eu acho que isso que me faz ser feliz, né. Que lindo. Vamos cantar a Paciência, então? Canta para nós. Vamos ouvir. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, e tentando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para, não. Um beijo, muito obrigada, Lívia, muito obrigada a todo mundo, fiquem com Deus, viu? E um ótimo restinho de semana aí para todos nós. Que Deus abençoe, que nos mantenha protegidos, né, de todo esse pesadelo que está acontecendo, que cuide das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos filhos, né, de todos aqueles que são importantes para nós. Um beijo para cada um, amo vocês, viu? Maravilhosa essa música. Muito linda. Roseli, deixa o teu Instagram aí para o pessoal te seguir o teu trabalho. Pessoal aqui mandando beijo, falando que a live está maravilhosa.
importante. Gente, acho que a conexão da Roseli caiu de novo. Mas que bom que deu para ela cantar, transmitir a sua mensagem. E é isso aí, gente. O próximo Criando Oportunidades, terça-feira que vem, às 20 horas. Acompanhem, segue aí, tá bom? Então eu vou parando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado.